Sejam muito bem-vindos a essa aula muito espiritual hoje. Buscai primeiro o reino. Essa mensagem chegou para mim várias e várias vezes nesses últimos dias e a ideia vai vindo assim. E eu prestando atenção nisso. Várias vezes eu vendo essa passagem bíblica, essa frase, buscar primeiro o reino e tudo mais. E, gente, vamos falar sobre isso. Não tem nada, né, nenhum autor que fale a respeito, mas a gente vai debater com algumas ideias do que a gente imagina, avalia. Deixa eu fechar aqui o meu. Então vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, a ideia é, primeiro, a gente se espiritualiza, se conecta com o divino, entra em harmonia com a fonte criadora, aí todas as outras coisas vão chegar na nossa vida. Então, aqui está dizendo, não é para a gente correr atrás do dinheiro, das coisas materiais, dos relacionamentos, do trabalho, seja lá do que for que a gente queira. É para a gente se conectar espiritualmente. E através disso, tudo virá. Então, o caminho é esse. Por muito tempo eu fiquei pensando, tá, mas o que é esse reino? O que é o reino dos céus que tanto se fala? Eu tive um sonho em que eu via um jardim assim imenso, cheio de flores, e eu estava sozinha. Mas aí eu perguntava assim, ó, aqui é. E vinha aquela resposta: você não queria ver o reino? Aí eu ficava pasma assim, nossa, o reino é isso aqui. Mas, tipo, não é um lugar em si, pelo que eu entendo. E aí vocês vão me dizendo também o que é que vocês entendem que é esse reino dos céus. Eu vi o jardim, mas eu entendi que não era sobre estar num lugar físico, até porque não era um jardim físico, né? Era no mundo astral, era no plano espiritual. Mas era uma sensação assim de beleza, de plenitude, de amor, de completude, uma sensação divina, de conexão com tudo. Então, os conceitos que eu fui entendendo é que o reino dos céus é o conceito central no ensinamento de Jesus Cristo, ele fala disso várias vezes, especialmente nos evangelhos, né? Os quatro evangelhos. Uma realidade espiritual que começa dentro das pessoas e que se manifesta quando alguém vive segundo a vontade de Deus. Então, isso tem a ver com amor, com justiça, com perdão, com caridade, com bem-aventurança, com compaixão, com bondade, com alegria, com paz. O reino de Deus está entre vocês. Então, nos relacionamentos que vivem no amor. O reino de Deus também se refere a um destino, onde todas as pessoas irão chegar. A vida eterna com Deus, para onde estamos caminhando, a iluminação, onde não existe sofrimento, onde não existe a dualidade dessa densidade da matéria, da terceira dimensão em que a gente vive, onde não há injustiça ou morte. Então, em resumo, o reino dos céus é tanto uma forma de viver aqui e agora, alinhada com Deus, quanto uma esperança futura de plena comunhão com o divino. É assim que eu vou entendendo o que é o reino dos céus. É quando a gente consegue ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, viver em paz. Então a gente consegue trazer esse reino dos céus aqui para a terra. E eu quero saber de vocês, o que é que vocês pensam sobre? Se já pararam para pensar nisso, se já tinham se questionado. Tá, se Jesus está dizendo que primeiro você tem que buscar o reino, o que é que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? O que é que eu tenho que desenvolver em mim?
Então, aqui eu fui reunindo um compilado de ideias de vários autores espirituais para a gente pensar a respeito. Então, buscar primeiro o reino não significa abandonar a vida material. Porque muitas vezes eu vejo isso, né? Ah, não, eu só posso ser espiritualizado. Se eu for espiritualizado, eu tenho que ser pobre, não gostar de dinheiro, não ter bens materiais. Eu acho que isso é um desequilíbrio. Porque eu também vejo as coisas materiais como espirituais. Para mim, não tem separação. Então, não acredito que buscar o reino é se abster do mundo material. Não é sobre abandonar os sonhos, o trabalho, os projetos, a carreira, o que você almeja, o crescimento, a evolução, o dinheiro em si, mas significa colocar Deus no centro de todas as suas decisões, não fazer nada por você mesmo. Toda decisão que for tomar, sentar e conversar com Deus primeiro. Perguntar para Ele: o que é que eu devo fazer? Mostra aqui para mim por onde eu devo caminhar, que caminho eu devo seguir. Então, colocar Deus no centro das decisões, dos pensamentos e das prioridades. Aquela história de quando você acorda de manhã, o que é que você faz? Se o seu primeiro pensamento não for para Deus, para uma oração, para uma gratidão, não sei para que que você acordou. E quando eu vivia assim, né, praticamente eu era ateia. Não conseguia entender esse Deus que castiga, esse Deus que é malvado, que manda para o inferno. Nunca consegui entender isso. Então, quando eu Como acordava são as sem coisas, né? sentido, que eu não tinha essa comunhão, essa conexão, essa conversa com Deus, não conseguia viver na presença dele, a minha vida não tinha o menor sentido. E, claro, eu também não tinha todas as outras coisas. Era completamente perdida. Não tinha prioridade. Estava vivendo ao léu, até procurar esse caminho, até pedir: poxa, quero te conhecer. Deixa eu conhecer a tua essência, deixa eu entender a tua verdadeira presença, o que é, Senhor. E quando a gente pede, ele mostra. Então, quando o coração encontra a sua direção espiritual, as demais áreas da vida tendem a se organizar com mais propósito, sabedoria e paz. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu entrei no caminho da espiritualidade, as coisas foram se desenhando, se organizando, e eu pensava em mudar de carreira. Chegou uma época que eu disse, poxa, eu acho que eu não quero ser psicóloga mais, não. Não sei se é isso mesmo que eu tenho que fazer. E quando Deus chegou aqui, eu entendi, oxe, claro que é isso que eu tenho que fazer, agora eu tenho que fazer muito mais. E isso ficou claríssimo para mim. Vou fazer isso para o resto da vida e, quiçá, nas próximas vidas também. É isso mesmo que eu vim fazer aqui. Então, a gente ganha um direcionamento, uma clareza. E se fosse outro caminho, realmente isso também teria acontecido. Porque às vezes a gente está no caminho que não deveria, sabe? E quando Deus fala conosco, a gente começa a entender que, de fato, tem algumas coisas que precisam de ajustes, de melhoria, de mudança, de nova direção. Então, quando você busca apenas as coisas, vive preocupado em não perdê-las. Tenho um caso de uma paciente que é exatamente assim. Ela tem dinheiro, ela é super organizada financeiramente, trabalhou a vida inteira, guardou dinheiro a vida inteira, tem muitos bens materiais, é rica, mas é escassa mentalmente, né? É rica porque ela tem bens, tem dinheiro, mas ela não é próspera mentalmente, ela vive com medo desse dinheiro ir embora. Vive com medo de perder, tá num trabalho que não gosta, porque tem medo de ficar sem. Então, isso não é prosperidade. O medo de perder, a preocupação de perder é a escassez pura. Isso é terrível. Aí não importa quanta pessoa tem, pode ter 1 milhão. Se viver com medo de perder isso, não tá. Não tá na riqueza, não tá na abundância, não tá na prosperidade, não tá na plenitude material.
Não pode ter medo. Onde tem medo, o processo espiritual não pode ocorrer. Como se o medo bloqueasse as energias espirituais. Como se não, ele realmente bloqueia. Então, quando a gente busca o reino e encontra a fonte infinita, a gente sabe que aquele dinheiro que a gente conseguiu guardar multiplica muito mais. E se ficar sem ele também, a vida segue. Continua, você se reestrutura. Precisa perder, precisa sair da sua vida. Tem nada não. Faz parte. Não há medo, porque você sabe de onde vem a tua fonte infinita e não é da conta lá no banco. Não depende das circunstâncias da vida. Você sabe que vão ter saídas para você de várias maneiras. Não é só sobre dinheiro a abundância. As oportunidades, aquilo que a gente ganha de várias maneiras. Então, a prosperidade verdadeira, ela nasce de um coração alinhado com valores, com gratidão, com o servir, com a fé, com o relacionar-se muito bem com as pessoas. Então, eu quero que vocês entendam isso, de não adianta ter dinheiro guardado e continuar com medo. É igual a não ter. Sabe o medo de, eu não tenho dinheiro. Às vezes o alívio é esse, né? Eu não tenho dinheiro, então não tenho que me preocupar com ele, não fica pesado. Por isso que muita gente, quando recebe o dinheiro, se livra dele, porque dá essa sensação de, ai meu Deus, agora eu vou ter que cuidar, agora tá pesado, e agora eu vou fazer o que com isso? Vou ter que me preocupar. Isso gera uma ansiedade muito grande. E quando você entende que o dinheiro faz parte, mas a tua verdadeira abundância vem de outros lugares, aí não tem medo. Porque o que eu digo para minha paciente é assim: você está devendo algo a alguém? Se tiver devendo, vai pagar. O dinheiro vai embora porque você está devendo e precisa pagar mesmo as contas aí que estão pendentes. Mas se você não deve nada a ninguém, esse dinheiro é seu, não tem por que ele ir embora da sua vida. Então, por que que você vai ter medo disso? O que é seu. Não vai embora. Não tem que temer. Tá aí uma coisa que a gente precisa retirar da nossa vida é o medo. Uma pessoa sem medo, ela vive na plenitude divina. Imagina viver sem medo de nada. É mesmo o reino dos céus, né? Não viver sem medo. Quem vive sem medo pode ter uma grande intimidade com Deus, conversar com Ele. Eu digo isso, Senhor, tudo que existe aqui pode ir embora, eu não me importo. As pessoas, o dinheiro, as coisas, o lugar que eu vivo, nada disso para mim importa. Mas viver longe da tua presença, aí eu não aguento, não. Aí não dá, não. Aí é terrível. Essa é a única coisa que eu sei que eu preciso ter para todos os lugares que eu viva, que eu for, ou qualquer coisa que eu faça ser bom. Qualquer coisa na presença de Deus é maravilhoso. O trabalho, o lugar, as pessoas, os relacionamentos, tudo é bom na presença de Deus. Mas fora dele, você pode ter muito dinheiro. Teve um tempo em que eu tinha mais dinheiro e que eu era escassa, né? Então, mesmo assim, aquilo não. Aí eu cheguei naquele ponto, sabe, de. Sabe quando alguém, quando não tem dinheiro, a pessoa pensa, não, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser muito feliz e tudo vai ficar resolvido. Aí eu cheguei nesse ponto de sentir, eita, agora eu tenho dinheiro real, tá ali, é concreto. E eu fiquei procurando, sim, mas cadê aquela felicidade que eu achei que eu ia ter? Cadê aquela satisfação interna que eu achei que o dinheiro ali, para mim, ia trazer, ia resolver emocionalmente? Aí foi quando eu descobri isso, que o dinheiro em si não pode saciar você. Não pode. Se você está esperando ter dinheiro para se saciar da vida, não é esse o caminho.
Você pode se saciar da vida, inclusive sem dinheiro. Não precisa ser assim, porque para mim a grande abundância é ter tudo. Para mim, quem vive em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, tem absolutamente tudo. Tem dinheiro, tem felicidade, tem saúde, tem relacionamentos incríveis, tem tudo. Mais do que precisa. Para mim, a grande espiritualidade é a abundância plena. Escreve aí para mim o que é a grande espiritualidade, a grande intimidade com Deus para você. O que é ser íntimo de Deus? O que é viver na presença do divino? Viver em paz, com certeza. A paz interior. E essa paz é exatamente a sensação de eu já tenho tudo, tá tudo certo, tá tudo bem. E não importa o que aconteça. Porque quando a gente vive em paz, a gente não vê mais problemas. A gente vê a vida acontecendo. Não são problemas, são circunstâncias naturais, normais, nada demais. Essa é a verdadeira paz. E aí, Tiago nos diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Isso que eu entendi. Se eu não tivesse buscado, nunca que eu iria estar próxima. E eu, poxa, por que isso? Se Deus é tudo, e está em todos os lugares, por que se eu não procuro, eu não vejo? E com o tempo eu fui entendendo que o amor não é invasivo. O amor, ele só chega na nossa vida quando a gente pede por ele, quando a gente se aproxima e se prepara para poder vivê-lo. Porque quando ele chega, ele muda tudo mesmo. Faz todas as coisas novas, transforma você em outra pessoa. Se você está apegado ao eu ateu, não vai conseguir se espiritualizar. Então ele diz: tem certeza que eu quero? Quer mesmo? Eu vou, hein? Mas quando eu chegar, se prepare, porque a sua antiga vida vai ficar para trás. Quando as pessoas te encontrarem, eu vou ter que te conhecer de novo, porque você vai se tornar outro ser. Ter paz, sentir a harmonia e a justiça de Deus. Para a gente entender a justiça de Deus, tem que compreender as leis do universo. Porque quando a gente olha para essa vida, só para essa, muita coisa parece injusta. Só que quando a gente entende que não começou só aqui, que aqui é uma continuidade de muitas coisas que já aconteceram em outros momentos, que continuam acontecendo, né? Porque não é passado, presente e futuro, é tudo de uma vez. Então, é que a gente percebe que não existe injustiça nenhuma. Isso, exatamente, ó. Hoje entendo que existem leis maiores que regem este nosso mundo. Exatamente. Quanto mais a gente compreende como as coisas funcionam, como é a realidade do universo, mais fácil fica de viver. A gente sai da vitimização e começa a entender. Peraí, perdi dinheiro, foi, pois era uma dívida aí que eu estava, né? Que bom que eu paguei, tá tudo certo, não tem mais vitimização, tem a compreensão. Isso é incrível. Então, se aproximar de Deus, cada um vai ter uma forma, né? Cada um vai ter o seu chamado. Às vezes é por um sofrimento muito grande, faz a pessoa suplicar. Às vezes é por uma curiosidade, nesse querer saber mais. Cada um vai ter o seu caminho.
Independente de estarmos aqui, as leis acontecem. Pelo amor é raro, geralmente é pela dor. Nós somos burros, mas porque exatamente, vê, se a gente está mal, como é que a gente vai sentir o amor? O ego se assusta com o amor, ele não quer saber do amor, não. Oxe, esse amor que dá a vida pelo outro, Deus me livre, que eu não vou dar a vida pelo outro nunca. Eu quero viver só para mim, só para o meu amor próprio. Não quero, não. Esse amor aí que dá tudo pelo outro, tô fora. Quando a gente não conhece o amor, quando a gente não conhece Deus, não tem como conhecer o amor. Quando a gente não conhece o amor, realmente a gente só vai no caminho da dor. Mas para a luz entrar, é preciso uma rachadura, né? Então, a dor pode ser essa rachadura, às vezes a doença pode ser essa rachadura que faz com que nosso coração abra para poder a luz passar, a luz chegar, a luz entrar, tomar conta. Então, nas andanças e estudos, a gente chega na psicologia revolucionária, a psicologia do trabalho interior, que não se ensina nas universidades, que é um trabalho gnóstico, a autoobservação, que é você compreender o que é que tem dentro de você. Então, mediante a observação íntima, é que nós podemos nos conhecer a fundo, integralmente, em todos os departamentos da mente e do coração. Nesse autoconhecimento, os múltiplos sentidos internos, a gente não só tem sentidos externos, a gente também tem os sentidos internos. Então, nos múltiplos sentidos internos que nós possuímos, se manifestam e se desenvolvem as faculdades desse autoconhecimento. Se conhecer é uma coisa extremamente profunda. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. É uma observação contínua, diária, de sentimento, dos pensamentos. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? Por que que eu agi daquela maneira? Essa autoobservação é pancada. Sim, porque se for o ego observando os outros o eu observando os outros eus, se for a observação do ego, fica só numa briga interna. Quem é que observa? Quem é esse observador? É os 3% de consciência que nós temos, livre, que é o que a gente também chama essência, alma, centelha divina, tem muitos nomes. Aqui a gente vai falar essência, mas quando eu falar de essência, lembra que a gente está falando da alma, da consciência, da centelha divina, então eu vou usar mais o termo essência, consciência. É a consciência, a essência que se auto-observa. Então, é se trazer para a consciência, esta consciência observa o eu, porque a consciência é o não eu. Tudo que é eu psicológico. O ego é o conjunto de defeitos e cada defeito é um eu psicológico, como uma pessoa dentro da gente que tem pensamento, desejo e ação própria. Por isso que a gente é meio perturbado, né? Porque tem muitos eus brigando dentro da gente para ver quem é que vai dominar aqui a máquina. E quando você se observa, você consegue encontrar cada eu que aparece. E são inúmeros. É muita gente vivendo dentro de nós. Cada um pode descobrir isso, inclusive sonhar com os eus reunidos em um determinado lugar e se assustar com isso, porque eles não são muito bonitinhos, não, dependendo de como ele é. Alguns até são, mas outros são bem monstrinhos, desfigurados, dependendo de como ele seja, de como ele atua. Então, aqui é uma famosa inscrição gravada na entrada do templo de Apolo, né, em Delfos, na Grécia Antiga, que diz: Homem, conhece-te a ti mesmo.
E completaram a frase com: E conhecerás o universo e os deuses. Então, a gente tem o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo é o universo, o microcosmo é cada um de nós, cada pessoa que existe. E quando a gente consegue conhecer o microcosmos, a gente consegue conhecer o macrocosmo. Então, à medida que você conhece você, você consegue conhecer o que existe no universo e nos deuses. Em tudo que existe, né? Inclusive, conhecer Deus é se autoconhecer. Conhecer a si mesmo é essa investigação para conseguir conhecer Deus. É importante procurar eliminar de nossa natureza íntima os nossos defeitos psicológicos. Então, vamos entender isso, né? A essência está dentro de cada defeito. À medida que a gente elimina um defeito, a gente libera mais um pedacinho dessa essência. Então, conhecer nossos defeitos básicos, né? Porque tem diversos. Os básicos: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, medo, raiva, rancor, tristeza, o eu da fofoca, o eu da mentira. É uma lista interminável. Então, para que a essência naturalmente comece a desenvolver-se maravilhosamente, a gente precisa ir descobrindo e eliminando cada eu psicológico, cada defeito. É assim que a gente consegue desenvolver essa essência divina em nós, o reino de Deus dentro da gente, o reino dos céus dentro da gente. Então, enquanto a essência estiver presa nos defeitos, não tem reino nenhum, só prisão. Se a semente não morre, a planta não nasce. Então, a gente precisa morrer no ego, no eu, no si mesmo, na personalidade, para que outra coisa possa emergir, que é essa essência. Quando eu vou matando os meus eus psicológicos, eliminando, transformando em poeira cósmica, que a gente vai enfraquecendo, né? Imagina um animal feroz e a gente para de alimentar esse animal. Ele vai enfraquecendo, diminuindo, até ficar pequeno e poder se dissipar. Esse é o processo. Não é fácil eliminar um eu, principalmente esse eu que você tem alimentado todo dia aí. Aí, primeiro é você toma consciência que ele existe, que ele está tomando conta de tudo, você começa a educá-lo, parar de obedecer a ele, deixar que ele vá se enfraquecendo, não deixar mais ele utilizar a tua mente, porque a mente é o computador que pode ser usado tanto pelo ego quanto pela essência. Fazer uma escolha consciente, né, sobre isso. Seria alimentar as virtudes, vê, não precisa alimentar a parte boa. O que é que precisa? Eliminar a ruim. Porque a parte boa, ela já existe, ela está lá no centro. E os eus estão ao redor, né? A essência é o núcleo que está aprisionado e os eus estão ao redor. Então, à medida que eu vou retirando cada eu, cada defeito, eliminando, eu vou abrindo o espaço para a essência, que são as nossas virtudes, se manifestarem. A essência é pura virtude e o ego é puro defeito. Então, para que a essência aconteça, para que essa, essas virtudes venham à tona, é necessário
eliminar os defeitos, trabalhar neles, olhar para eles, descobri-los, conhecer o que existe dentro de nós, para se tornar um ser autoconsciente. O que é um ser autoconsciente? É aquele que se empenha em morrer em si mesmo, porque só com a morte advém o novo. E assim se pode desengarrafar a essência que encontra-se aprisionada pelo ego por todos esses eus psicológicos. Então a essência está lá, esperando para se manifestar, mas ela não consegue, porque tem muitas barreiras impedindo. E as barreiras são todos os defeitos que a gente carrega em nós, principalmente aqueles que a gente nem sabe que tem. Tem muitos defeitos que estão lá no inconsciente. A nossa mente, ela tem 49 níveis. Em cada um desses níveis tem defeitos escondidos. Então, como é o processo desse despertar da essência, da consciência? Pouco a pouco, compreendendo isso, você vai descobrindo o defeito, cada eu, através de quê? Da convivência com as outras pessoas, porque é aquilo que você detesta no outro, com certeza é um eu dentro de você reprimido. Sabe quando você olha para alguém e você tem raiva de uma determinada característica daquela pessoa, que você diz, eu não suporto isso e fulano? Essa frase denuncia que existe isso dentro de você. Aquilo que a gente não aguenta no outro tem de sobra dentro da gente. Só que o eu não se enxerga, né? O ego não consegue se perceber. Então, isso é uma forma da gente notar. Eita, aquilo que eu tanto falo do outro, na verdade, sou eu, gente. Meu Deus. Como assim? Então, é na convivência com os outros que a gente vai notando os eus que existem em nós. Então, a gente percebe, descobre, analisa como? Meditando. Imagina, o eu da ira. Alguém fala comigo, aí eu dou um chilique, brigo, bato na mesa, grito. Esse é o eu da ira se manifestando. Aí você percebe, gente, que eu é esse, o eu da ira. E aí eu vou e sento para meditar, para prestar atenção nesse eu e buscar compreendê-lo, analisar o que é que faz ele se manifestar, o quanto ele é forte, o quanto ele consegue tomar conta das situações na minha vida. Isso, vê. Eu vou entender, eu vou explicar o que é a Kundalini tem a ver com essa história. É tudo sobre você. Tem jeito não. Ok. Aí descobre, analisa, compreende por meio da meditação e como é que elimina? A gente pede à nossa Mãe Divina, que é uma força maior do que nós, uma força superpoderosa, que é uma manifestação do ser, é a parte mais próxima de nós, da manifestação do ser. E através da oração e do pedido à Mãe Divina para descobrir o meu eu da ira, compreender como é que ele funciona, eu vou lá para a minha oração e peço, Mãe Divina, por favor, elimina de mim esse eu. Eu não quero mais ser essa pessoa irada. Eu não quero mais a ira na minha vida. Aí essa semana alguém chegou para mim e disse assim: Eu nunca te vi com raiva. Uma pessoa que eu já convivo, né, há um tempo, eu nunca te vi com raiva. Tu não fica com raiva, não, é? E eu parei para pensar nisso. Eu disse, poxa vida, realmente, hoje, para eu manifestar o meu eu da ira, tem que acontecer uma coisa muito grave. Não sei quando foi a última vez que ele me visitou.
A raiva era uma coisa muito constante em mim. Eu era muito irritada, mas eu trabalhei muito nesse eu, muito, muito, muito. Não quer dizer que ele foi totalmente eliminado, mas pelo menos ele enfraqueceu. Se antes ele era uma constante muito grande, já não é mais. Um trabalho longo, profundo, e eu dizia, eu não quero ser essa pessoa irritada, chateada. Eu quero ser uma pessoa agradável, feliz, sorridente. Então, vou trabalhar nesse defeito. Isso, então, vamos entender. A mãe divina, a representação dessa mãe divina em nós é a energia Kundalini, que é a energia sexual. E essa energia está, segundo Samael Alveó, né, nos estudos gnósticos, essa energia ela está enroscada 2 vezes e meia no cóccix, ou é 3 vezes e meia? Acho que é três, 3 vezes e meia no nosso cóccix. Como a energia é feita uma cobra mesmo. E através do trabalho da alquimia sexual, essa energia pode subir pela coluna vertebral, iluminar os chakras e desenvolver para ajudar a eliminar os defeitos. Essa é a forma mais poderosa de eliminação dos defeitos. É viver o ato sexual como uma meditação, um ritual sagrado e espiritual, extremamente poderoso. Esse é o verdadeiro despertar da Kundalini. E é onde se consegue a iluminação. Então, quando a gente fala de mãe divina, ela é tanto essa representação, por exemplo, de Maria, ou de muitas mulheres, né? De Ísis, do Egito, acredito que de Madalena também, de muitas mulheres que são mestres ascensionados, divinas, a energia feminina que é Deus e que existe em cada um de nós. Então, quanto mais a gente desperdiça essa energia, menos ela pode ascender, né? Então, existem tipos de respiração, de mantras, que fazem com que essa energia que vem lá do cóccix possa subir através dos cordões do oito, né? Do santo oito, que a gente chama, que são os cordões Ídala e Pingala, Ida e Pingala, que também levam essa energia dos órgãos sexuais até o cérebro. Então, a gente trabalhou uma respiração, né, que desenvolve isso. Então, a gente vai entendendo como tudo está interligado, né? O equilíbrio dos chakras, Gaia, que também é essa energia feminina, Deus, Mãe. E o desejável é que a gente consiga desintegrar os eus para que a essência fique livre. Então, eu acredito muito que essa essência livre é o reino dos céus em nós. Quando a gente desintegra o ego, cria-se a inocência. Então, a consciência desperta. Imagina que a consciência seja o 100%. Hoje, no estado que os seres humanos se encontram, a gente tem 97% de ego e 3% de consciência. Aí imagina que o meu eu da ira guarda 1% dessa essência, né? Dessa consciência, eu vou lá e consigo eliminar. Então, eu já desperto mais 1% dessa consciência em mim. E assim vai funcionando. Então, quanto mais eu elimino os eus, mais consciência eu vou obtendo. Mais reino dos céus vai se expandindo dentro de mim. Reconquistar a inocência na mente e no coração. Esse é o grande trabalho. Vou eliminando os eus para me tornar cada vez mais autoconsciente e viver essa inocência na mente, nos pensamentos, no coração, nos sentimentos. Então, como diz o mestre, até que não sejais como crianças, não entrareis no reino dos céus.
Por isso que eu fui entendendo que uma coisa está totalmente ligada à outra. Peraí, então, para eu conseguir viver o reino dos céus dentro de mim, o que é que eu preciso? Eliminar os defeitos, despertar a consciência, ser como uma criança inocente. Aí sim, eu adentro no reino, e quando eu chegar no reino, toda a riqueza, abundância, prosperidade, amor, paz, tudo vai chegar. Então, esse é o grande caminho. Não eu vou ficar patinando, buscando coisas, mas não consigo, né? Porque mesmo que as coisas cheguem, eu fico insatisfeita. Porque essa grande satisfação, ela tá nessa comunhão com o todo. A essência livre goza de muitíssimas faculdades, de preciosos sentidos, não só virtudes, de inúmeras capacidades e poderes. É Deus real em você, em nós, em cada um que consegue libertar essa essência nesse trabalho que é árduo. Necessitamos trabalhar intensamente sobre nós mesmos. Intensamente. Essa autoobservação precisa acontecer todo o tempo, aqui e agora. Para aí para pensar. Que eu é esse que está aqui agora, nessa aula? Ou será que nesse momento quem está prestando atenção aqui é a consciência, é a minha essência que está se manifestando? Então, através desse trabalho do autoconhecimento, você vai conhecer não somente o bom e o mal, mas o mal do bom e o bom do mal. Lembra? A gente vive aqui na dualidade. Então, tudo que é bom tem uma parte má, tudo que é mal também tem a sua parte boa. E quanto mais a gente se conhece, mais essas coisas vão ficando claras. Vai chegando um ponto de se conhecer tanto que quando você consegue olhar para uma pessoa, você consegue ver várias coisas nela. Descrever um monte de sentimentos, de situações que existem na vida daquela pessoa, apenas com uma leitura da energia, do contato visual. E isso vai nos tornando mais habilidosos nas relações interpessoais. À medida que você se conhece, se relaciona consigo, se transforma, elimina os defeitos, vai sendo mais fácil de compreender o mundo ao teu redor, as outras pessoas, de se relacionar. E é isso. Esse é o recado de hoje. Vou voltar aqui para nossa salinha maravilhosa. Devolver. Porque quando eu saio aqui, todo mundo sai da sua carteira. Bagunça todo mundo. Devolver cada um para o seu devido lugar. Eu tô ainda. É, tu fosse o único que não saísse. Agora eu quero saber de vocês. Agora eu quero ouvir a sabedoria que vem de cada um. Ver. Isso que eu explanei, que eu trouxe, é um compilado de estudos de anos de espiritualidade de um modo geral, de compreensão de, poxa, que reino é esse? Como é que faz para chegar nele? O que é que eu tenho que desenvolver? E eu quero saber de vocês aí a ideia de, ai, nunca tinha pensado nisso, que interessante, ou não, eu sempre entendi que o reino é por aqui, é isso que eu quero viver. Então eu quero ouvir a opinião de vocês agora. Eu também quero beber da fonte que cada um traz a respeito desse entendimento. Porque o que eu trouxe aqui não quer dizer que é a verdade. Quer dizer que foram caminhos que eu fui descobrindo, que foram servindo para mim, que foram me ajudando a me conectar, a buscar esse reino dentro de mim, a procurar por isso, que, pelo que eu entendi, é o trabalho de uma vida inteira, trabalho infinito. Aí eu, gente, então não é nessa vida ainda que eu vou encontrar o reino, não é? Meu Deus, quantas vidas eu tenho que viver para chegar nesse ponto tão profundo? Você quer uma coisa mais simples. Nada é fácil, né? Tudo aqui é muito complexo.
Então, o que é que está passando aí na cabeça de vocês? Eu acho que o que você falou aí é um bom começo, no sentido de, por exemplo, uma vida só daria para chegar nesse lugar que a gente almeja, uma vida só daria para corrigir tudo, chegar no nosso ponto máximo e tudo mais. Por aí já começa uma conversa muito boa, porque já mistura uma série de situações, mas é tudo muito mais simples na minha visão do que parece. Eu sou do tipo que, assim, que acha que o inferno e o céu tá dentro da gente. E é aqui. O depois tem até algum tema que eu acho que você já ouviu falar sobre EQM, experiências de quase morte, que as pessoas relatam algumas coisas de acordo com o que você falou, da tua experiência no sonho do jardim, coisa e tal. É muito por aí que eu vejo essa situação. E tem alguma coisa, tem, é o mistério, tem algumas doutrinas que já dizem como que é. Eu gosto muito dos filmes espíritas, eles dão uma história uma referência de colônias espirituais, de como que funciona a questão de reencarnação, essas coisas, de forma simples, sem aquelas questões hollywoodianas e tudo mais. Mas eu acredito muito no que é uma chave que se abre de dentro para fora e cada um tem sua fechadura. Então, cada um vai ter a sua leitura de como vai chegar e como vai atingir sua condição ali de momento. Isso, cada um vai ter o seu entendimento do processo, cada um vai ter um processo particular. Eu tenho estudado, tenho lido muito sobre isso. E essa questão das leis universais é uma coisa que para mim hoje é muito presente e acredito muito como verdade, né? Daí a gente até aprende que cada um tem a sua verdade e não tem como ficar brigando. Mas o que me dá assim um suporte mesmo é ver que as coisas acontecem, elas acontecem melhor se você acontece de uma forma organizada e melhor para todos, se você tiver com uma intenção boa. Então, porque quando você está não é aquela coisa simples, tá? De ser assim, ah, eu fiz na boa intenção, vou passar aqui, mas eu não tive intenção de machucar. Não, é pesando mesmo o que você fez, né? É analisando, é pensando mesmo que tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, que você não vai mudar isso aqui nessa, você não vai mudar mesmo. Por isso que a gente, eu acho que isso é que me diz assim, a gente está aqui porque né? Já passou e pode ser que a gente melhore para uma outra. Hoje, quando o Armando colocou lá que a gente está aqui para melhorar, eu acho que é isso mesmo. Eu acredito nisso. Nós estamos aqui para melhorar como ser humano e muita gente não é humano. Não tem esse humano, né? A árvore é sempre árvore. E nós, com essa história de livre-arbítrio, a gente faz cada coisa que, sabe, acaba com tudo, acaba com essa história. E a gente mesmo se enrola nisso, né? Então, se a gente usa o livre-arbítrio como se fosse uma arma na mão, né? Que você pode tanto estar fazendo o bem como estar fazendo o mal, até para você mesmo, né? Mas eu acredito nisso, que Deus está dentro da gente, não há um templo. Eu acho que o templo é toda manifestação mesmo da natureza, pode-se dizer que é um templo de Deus. É isso. Isso, que bom.
Eu gosto de alguns rituais, tá? Não quero dizer que eu não gosto, eu acho que faz parte e é bom. Gosto dos rituais, alguns não, né? Mas gosto de alguns. Cada um com o seu caminho. E aí, uma coisa que tu falaste aí que me chamou a atenção é não é a intenção que importa, é o fato, é Hum. a ação em si, é o Então, a que se gente, causa. é então, atrás de uma boa intenção, você pode estragar tudo, né? Exato. É, O que interessa é a ação e a consequência da ação. é Posso até ter a uma causa intenção e ruim, efeito. mas se a ação foi boa, é o que É. importa. Ontem eu fui numa palestra no centro e o senhor estava falando lá justamente sobre isso. Aí teve uma hora que ele falou quantas barbaridades já foram feitas em nome de Deus. Sim. Então, a, a própria. Quantas pessoas se mataram, barbaridades diversas, né? Então, assim, a intenção era boa, mas a ação não tem lógica nenhuma, do ponto de vista do que realmente se entende pelo básico um ser perfeito, né? E essa ação que a gente chama, né, desumana, é o próprio ego, é a manifestação do próprio ego. A guerra é a manifestação do ego em nome de Deus. É o próprio ego, com os próprios interesses, que passa por cima de tudo, que não sabe o que é amor. Adriano, traga suas contribuições, suas sábias palavras para nós. Eu sei que você gosta muito de estudar espiritualidade, já senti que é uma parte muito desenvolvida em ti. Então, Que homem. fica à vontade para dividir com a gente os teus saberes. Então, quando fala buscar primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado, eu acho que quando você começa a se espiritualizar, cuidar da sua energia, isso acaba refletindo em todos os aspectos da vida, porque isso acaba sendo uma consequência, porque a gente está muito treinado em buscar coisa material, mas quando a gente começa a cuidar da energia, isso automaticamente já vai sendo acrescentado. A vida material, os relacionamentos, a saúde física, a saúde mental. Então, isso é um reflexo da minha vida como um todo, é a minha espiritualidade e a minha energia, né? Porque se eu estou tendo um relacionamento envolvido em briga, estou passando fome, quer dizer que eu não estou cuidando da minha espiritualidade, né? Porque se eu buscar primeiramente isso, isso vai se refletir automaticamente na minha vida. Então, por isso que tem que buscar o reino do céu, em primeiro lugar, se espiritualizar, cuidar da nossa energia, que isso já automaticamente vai se refletir na nossa vida. Então, em primeiro lugar, buscar Deus. Isso, exatamente, perfeitamente. Ione, você está por aí? Quer falar? Estou sim. Só não Diga quero aí, suas aparecer hoje. contribuições. Isso pode ser sua voz. Eu vejo o reino dos céus como a fonte, sabe? Jesus, ele trouxe a fonte inesgotável de amor, de paz, de tudo aquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente quer buscar isso em outros lugares, em outras pessoas que não são capazes de suprir aquilo que o divino pode suprir. E por isso, muitas vezes, a gente acaba se machucando, se decepcionando. Afinal, só Ele pode todas as coisas, né? Só o Pai divino pode suprir todas as nossas necessidades. Aí eu compreendo que quando nós buscamos Ele, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas, né? Quando está em equilíbrio com o divino, todas as áreas da nossa vida também entram em equilíbrio.
porque ele é uma fonte inesgotável. Então, se ele é uma fonte inesgotável, ele preenche todos os vazios da nossa alma. E a gente consegue se sentir forte para colocar tudo em ordem e trazer um equilíbrio para a nossa vida, para a nossa alma, o entendimento maior do amor. Essa desconstrução do que você falou, né, de retirar os sentimentos negativos, o ódio, a mágoa, a amargura, e viver em plenitude, né, porque se ele é amor e ele é a fonte inesgotável desse amor, ele preenche e vai desconstruindo todos os sentimentos que não pertencem à plenitude divina. Então, por isso que eu acredito muito que a fonte vem dele. É, perfeito. Quero dizer que é sempre um grande prazer estar com vocês e falando sobre um assunto maravilhoso desse, muito mais. Segunda-feira tem sessão de terapia e a gente vai encerrar a aula de hoje com muita gratidão. Fiquem na paz, queridos. Que o reino do céu se estabeleça para todos nós, tá? Tchauzinho. Tchau.